Ele tem um alvo onde ele quer chegar. A rota, ela está pré-determinada. Você sabe, os cientistas, os engenheiros, eles sabem exatamente a direção que o foguete tem que ir para chegar lá. E são milhares de quilômetros de viagem. Às vezes o foguete sai bem na direção da rota, na direção do alvo, e ele desvia assim 1 milímetro da rota. Os cientistas, os engenheiros, eles podem pensar, não, foi muito pouquinho o desvio, não vai atrapalhar. Mas daí a milhares de quilômetros, aquele pequeno desvio vai levar o foguete a um lugar totalmente diferente. Então nós temos que vigiar mesmo, passo a passo na nossa jornada. Estou na rota? Estou na direção certa? Isso aqui vai me pesar e eu vou sair do lugar? Vou sair da rota? Vai me puxar para um lado ou para o outro? Vamos vigiar. Porque se nós ouvirmos do Senhor o que Ele tem para nossas vidas e sairmos da rota, nós vamos ser muito infelizes, muito tristes. Vamos viver uma vida muito difícil, muito triste. Não que na rota não seja difícil, né? Difícil não é uma palavra ruim. Bem, como então saber qual é o chamado específico de Deus para mim? Em Efésios 4, nós lemos que Deus deu dons aos homens. Deus deu dons aos homens. Ele deu dons a cada pessoa. Em 1 Coríntios nós lemos que Deus, Ele manifesta o Espírito através da distribuição específica de dons. Ele dá dons, habilidades, aptidões para cada ser humano. Eu quero dar aqui, a primeira dica é essa. Quais são as suas aptidões? Quais são as suas aptidões? Quais são os dons que você identifica na sua vida? Tem um livro muito lindo, chama-se Quem é Você no Corpo de Cristo? Existem muitos livros hoje lidando com isso, para você descobrir quais são os seus dons ministeriais, suas aptidões naturais. Faça um teste. Procura um psicólogo cristão e fala, olha, eu quero me conhecer melhor. Em que eu sou bom? Em que eu sou bom? O que de melhor Deus colocou em mim? Porque certamente Deus distribuiu os seus dons para cumprir o seu propósito. Deus colocou dons e aptidões em nós para o cumprimento do propósito. Nós não lemos que todas as coisas cooperam? Tudo que você tem, meu irmão, coopera para o cumprimento do seu propósito. E às vezes a gente precisa acordar alguns irmãos. Pode ser às vezes difícil a gente falar a verdade, mas a gente precisa colocar as pessoas na linha. Uma vez um irmão chegou para mim, agora em janeiro, num congresso lá em São Paulo. Falei assim, Ana Paula, por favor, eu preciso conversar com alguém que tenha experiência na área do Ministério de Louvor. Falei, pois não. Olha, tem 15 anos que eu espero o cumprimento de uma promessa de Deus para mim. É mesmo, irmão? Não desanima não. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas qual que é essa promessa? Ele falou assim, é que Deus me disse há 15 anos atrás, e volta e meia alguém vem me falar, que Ele vai me usar no Ministério de Louvor, cantando, liderando louvor, que eu vou gravar CD, vou compor canções. Eu falei assim, que bom, irmão. Mas qual que é o problema? Você já está servindo ao Senhor nessa área? Você já está servindo no pouco? Porque às vezes você está esperando o Senhor, né, te levantar, mas você não está se humilhando, você não está começando.
Você já está no Ministério de Louvor da sua igreja, por exemplo? Já está dirigindo louvor numa célula, num grupo de crescimento, num grupo caseiro? Ali no pouco, você já está servindo ao Senhor no Ministério de Louvor? Eu disse, não, sabe qual é o problema? Eu sou muito desafinado. Eu não consigo cantar no tom. Já tentei aula de canto, eu não tenho entonação. Eu não consigo cantar no tom. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. O que eu falo para o irmão, né? Que eu já estava encorajando ele a confiar, a esperar. Eu falei, nada disso. Eu falei, olha meu irmão, que Deus pode fazer um milagre e te dar uma nova voz, Ele pode. Não pode, gente? Eu vou questionar isso? Não, de jeito nenhum. Mas eu tenho uma certeza, que Deus já te deu dons, já te deu habilidades, que já estão aí dentro de você, que Ele colocou para o cumprimento do propósito. Enquanto Ele não faz o milagre na sua voz, e se Ele não fizer o milagre na sua voz, use o que de melhor Deus já te deu. Tem 15 anos que você está esperando para pegar um microfone para cantar? Deus já te deu dons e habilidades para você usar para a glória dEle, para a sua glória. Então use, descubra o que é que você tem de melhor para oferecer ao Senhor. Quem sabe você é um bom ouvinte. As pessoas podem vir compartilhar o que elas sentem com você. Os seus conflitos, você ouve. Você é aquele ombro amigo. Você pode dar bons conselhos, mas o que você faz melhor é ouvir. Quem sabe você é um excelente artista plástico, mas não descobriu ainda. Mas as poucas coisas que você já mexeu de artesanato, você faz tudo muito bem. Invista nisso. Invista nisso. Eu não sei qual é o seu dom. Você é um excelente administrador. Organizar as coisas é com você. Invista nisso. Você é um escritor? Invista nisso. Escreva seus poemas. Escreva os seus romances, as suas novelas. Escreva seus livros. Invista nisso. Tudo em nós existe para o cumprimento do propósito. Diga, tudo em mim existe para o cumprimento do propósito. O que é que está aí dentro de você? Lembra lá de Moisés? Ele nasceu, foi posto no Nilo, chegou às mãos da filha de Faraó. Ele foi criado aonde, gente? Dentro do palácio. Ele convivia com Faraó. Ele conhecia tudo dentro daquele lugar. Ele conhecia o protocolo. Ele sabia como as coisas funcionavam no Egito, ali no palácio de Faraó. Ele precisou disso? Precisou. Quantas audiências ele teve com Faraó? Qual é a sua formação? Sabe aquele diploma que você guardou? Pode ter certeza que Deus vai usar para o cumprimento do propósito. Todas as experiências que nós passamos na nossa vida contribuem para o cumprimento do propósito. Até mesmo as mais amargas. José, lembra de José? Até a traição dos seus irmãos, fazendo com que ele fosse vendido para o Egito. No final da vida dele, quando ele estava lá, já cumprindo o propósito como governador do Egito, ele disse para os irmãos, não chorem, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus usou para o bem, para o cumprimento do propósito. Se não fosse tudo aquilo que ele passou, ele não estaria cumprindo o propósito. Sabe aquelas experiências mais amargas que você tem, aquelas lembranças doloridas? Deixa Deus sarar suas feridas e dizer para você, olha, eu vou usar isso para a minha glória.
Eu vou usar isso para o cumprimento do propósito que eu tenho para você. José tinha a oportunidade ali de se vingar, não é mesmo? Os irmãos traidores à sua frente. Ele estava com a faca e o queijo na mão, podia fazer o que quisesse com eles. Mas ele havia perdoado e reconhecido, Deus tinha um propósito naquilo tudo. Ai, difícil, hein? Hoje pode ser muito difícil para você. Tenho certeza que para José também não foi fácil. Mas quando ele estava lá, cumprindo o propósito, ele pôde olhar para trás e reconhecer. Eu mesma olho para a minha vida, algumas coisas tão difíceis, tão sofridas que eu passei. E hoje eu sei, Senhor, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado por aquelas coisas. Eu não seria quem eu sou. O meu ministério, as minhas canções, eu sei outras. Deus tem um propósito para mim. E tudo na minha vida contribui para o cumprimento desse propósito. E Josué? Josué, ele foi preparado antes, né? Moisés o colocou como comandante do exército. E durante todas as guerras que Israel passou no deserto, Josué estava sendo preparado para comandar a conquista da terra. E o apóstolo Paulo? Como pregador aos gentios, ele foi levado diante de reis, ele foi levado diante de pessoas muito importantes. Já pensou o Pedro, pescador lá? Mas Paulo, ele era Saulo de Tarso. Ele nasceu em Tarso, foi criado em Tarso, uma cidade importantíssima naquela época. Cidade de filósofos. Paulo estudou filosofia. Paulo estudou línguas. O grego ele falava fluentemente. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que era um fariseu, judeu, um mestre importantíssimo na lei. Paulo foi totalmente preparado para cumprir o seu propósito. E você? Quais são as suas aptidões? Qual é a sua preparação? Quais são as suas experiências? Para onde elas apontam? Até mesmo as suas feridas, para onde elas apontam? Qual é a direção na qual você deve andar? A segunda dica. O que não sai do seu coração? O que é que não sai do seu coração? Sabe aquele sentimento que você tem, aquele sonho, aquela vontade que você tem, um dia eu ainda vou fazer isso. Pode ser que de vez em quando vai, mas ela volta. A vontade volta, o sonho volta. Às vezes o tempo passa, você está envolvido com tantas coisas, vai embora. Eu acho que eu estava enganado. Daí a pouco, volta. O que é que você diz? Um dia eu ainda vou fazer isso. Quem sabe um sonho que você recebeu lá na infância, lá na adolescência. O que é que arde no seu coração? Moisés, vocês se lembram? Qual que era o chamado, o propósito de Deus na vida dele? Qual que era? Libertar o povo do Egito. Quando ele cresceu, tinha 40 anos, diz a palavra que ele foi passear no meio dos seus irmãos hebreus. E quando ele viu um egípcio batendo no hebreu, o que ele fez? A ira subiu no coração dele, ele foi lá, bateu no Egito, matou o egípcio e teve que fugir para o deserto. Estava lá queimando, eu não posso suportar essa injustiça. Eu não posso suportar isso, eu tenho que libertar esse povo, eu tenho que libertar o meu povo.
40 anos no deserto, está lá passeando, pastoreando suas ovelhinhas, a sarça ardente começa a lembrar ele. Vai libertar o meu povo. Pode ir, mas vai voltar. O propósito de Deus está sempre presente no seu coração. Se por algum tempo ele for abafado, ele retorna.